Graça e paz, meus amados. Aqui é José Alves Rocha, do Vivendo as Profecias, do canal Vivendo as Profecias. Estou aqui mais hoje para lançar um vídeo para vocês, aqui na minha igreja sem fronteira, sem teto, sem parede. Tá? Você sabe que a palavra igreja no grego é eclésia, que quer dizer chamado para fora. Não é para dentro. Aqui o nosso chamado é para atravessar as fronteiras, ir ao mundo, levando o verdadeiro evangelho da graça, a verdadeira graça de Cristo, que hoje é difícil a gente ver pregando, né? As igrejas hoje vivem mais Moisés porque o próprio Cristo, tá? Contradiz a palavra do evangelho verdadeiro de hoje, o da graça, que a gente só vê Moisés, tá, meus irmãos? Então eu quero lançar aqui mais um vídeo e estou me juntando aqui com os abençoados, né, que são verdadeiramente filhos de Cristo, predestinado, amado para viver a graça, tá? Estou aqui com esse povo abençoado de Deus. Eu admiro muito Geraldo Moraes, Romils, né? Tem vários hoje aí pregando um verdadeiro evangelho, mas começou por este povo aí. A gente está hoje mudando de ideia, tá? Igual eu mudei, vivi o meu tempo, tá? Com a venda no olho, vivendo só lei, cheio de ordenança, de mandamento, sem certeza da minha salvação. Todo dia eu tinha que fazer uma campanha para poder enviar a minha salvação. Hoje eu sei que nada disso serve, eu sou salvo em Cristo. Preciso ter fé, viver pela fé e ser obediente à minha fé, ouvindo a sua palavra de Deus, de Cristo, tá? E obedecendo e vivendo pela fé. O justo viverá pela fé. O justo não vive de mandamento, de lei, nem de ordenança. É de fé. Aquilo que for errado, a nossa consciência, ela acusa. E aquilo que for certo, ela libera e a gente faz. E se fazemos alguma coisa sem consultar a minha consciência e o meu coração for errado e eu temei contra a minha consciência, porque tudo errado ela condena. Tudo que é errado, a minha consciência condena. Eu faço errado sabendo que estou errado. Quebra a cara, o meu Deus, o meu Pai me bate, mas não me abandona. Mas nas igrejas eu vivia abandonado, eu vivia apanhando. Tinha dia de eu ter medo de dizer, hoje eu não posso morrer, Jesus. Eu tenho que passar dessa fase aqui, pedir perdão, porque senão eu vou para o inferno, tá? Eu sei que Deus pune, tá? Mas estou livre do inferno. Amém, irmãos? Amém. Eu quero mostrar aqui para vocês que para fazer esses vídeos não é à toa, irmãos. Tá? Tem irmão que pensa que a gente, para preparar um vídeo, para lançar no YouTube, para poder o mundo inteiro ouvir, tá? Que a gente faz de qualquer jeito, não. A gente ora, pede a Deus discernimento, a gente ouve grandes pessoas, grandes pregadores, tá? A gente tira as conclusões, faz pesquisa, né? A gente faz muita pesquisa, lê livro, tá? Tira dúvida, ó, para você, vou mostrar algumas coisas aqui, ó. Eu leio até o Alcorão, tá? Eu não vou falar daquilo que eu não sei. Eu sou um cara que não tem boa leitura, tá? Mas eu tenho esforço, eu me esforço, tá? Eu me esforço, né? Isso aqui mesmo é um Alcorão, ó. Alcorão, tá? Que eu leio também, ele é em português, é bom de ler, que é traduzido, tá? Aqui é mais um livro aqui, né? Você pergunta e o Alcorão te responde. Eu tiro as minhas dúvidas de trindade, de Deus, dessas coisas. Eu não vou falar aquilo que eu não sei, tá? Eu vou falar. Eu tenho mais livros de estudo aqui, ó, os livros muito bons, tá vendo aqui, ó? Esse livro aqui, que eu estudo para fazer pesquisa, tem vários deles que eu ainda não estudei. Esse aqui é muito bom, Remanescente, eu estou estudando ele. Remanescente, tá? Aqui tem mais livros, tá bom, ó? Assassinos, tá? Que é tudo baseado na Bíblia, tá? Ó, eu vou rodar rápido aqui, senão eu passo tempo, ó. Mais livro, ó, que eu estudo, né? O mesmo não, tá bom? Esse aqui é profissão, profanação, tá? Amagedon, tá? Eu estudo tudo, tá? Amagedon,
tá? Deixado para trás, Apocalipse, tá? Eu estudo a marca da besta, também Apocalipse, tá? O Possuído, que também é baseado na Bíblia, tá bom? São tudo livros que a gente tem que estudar para como levar uma mensagem dessa para vocês, levar uma mensagem abençoada, tá? Não baseado em mim, na minha própria sabedoria, porque a gente não sabe nada, mas baseado naquilo que Deus tem para cada um de nós, tá bom? Aqui eu tenho mais aqui a Bíblia viva, tá? A linguagem de hoje, que é uma Bíblia que é muito boa para me tirar dúvida, né? Eu já mostrei aqui, eu tenho uns vídeos já mostrando isso, né? Eu tenho aqui o islamismo, tá? Que eu também pesquiso para me ver como funciona essa coisa, para poder eu falar. Eu vou lançar algum vídeo falando sobre isso aqui também, tá? A Bíblia Jerusalém, que é a melhor Bíblia para tirar algumas dúvidas. A Bíblia Jerusalém é a melhor tradução de Bíblias, irmão, tá? Ela é uma Bíblia católica, tá? Que se aproxima mais ou menos do original. Não o original, mas é uma das que se aproxima mais do original, tá bom? E outra, essas Bíblias nossas que tem aqui de Almeidas corrigida, que quando eu tenho dúvida no versículo, a minha Bíblia de estudo é uma Almeida corrigida. Mas eu vejo muita falha, irmão. Não estou mentindo para você. Aí eu venho aqui, ó, vou pesquisar aqui, tá lá o versículo, que aqui tá dizendo, ó, esse versículo é adulterado, não existe. Compra uma Bíblia dessa aqui, ó, para você tirar dúvida, para não ficar aí na televisão batendo de frente com as pessoas que é no YouTube, que lê tudo isso aqui, que tira dúvida e que traz para você uma palavra verdadeira, de verdade, e você fica lendo uma Bíblia onde esse versículo não existe, é adulterado, e batendo de frente com as pessoas, tá? Aí depois vocês vão ver que tá errado, quebra a cara. Quebra a cara, tá? Quebra a cara. Então, eu estou dizendo para vocês, pega uma Bíblia dessa aqui para você tirar dúvida de vocês. Leia de vocês ao meio da corrigida, mas depois tem versículo lá que você vai ver aqui, ó, que não existe, tá? Lá atrás do rodapé, lá, esse versículo é adulterado, não existe. Foi os papas que se colocaram, tá bom? Então é bom que a gente tenha cuidado. Tem neguinho aí batendo de frente no YouTube, pegando uma Bíblia ao meio daí, ou até uma outra tradução, e batendo de frente com pessoas que leu, que corrige, que foi na fonte, que foi quase na original buscar nos pergaminhos, que na internet hoje você encontra tudo, mas os caras não lêem. Mas vem para cá tirar um barato com a cara das pessoas que lê e que está aqui se esforçando para fazer você crescer em sabedoria, tá, irmão? Cuidado, tá? Aqui eu tenho uma apologética que também tira dúvida, tá bom? Sobre seita, que está lotado, tá bom? Lotado, tá? E eu tenho um outro Corão aqui, ele tem duas fases, tem em espanhol, traduzido para português. Você lê em espanhol, em cima, e embaixo está em português para você tirar dúvida, é muito bom também, tá? Esse é o Corão. E tem aqui uns evangelhos, ó, os 4 evangelhos reunidos aqui, o que repete em um evangelho, desculpa a frase, o que repete em um evangelho, no outro não tem. Aqui, você sabe que o evangelho tem muitas partes repetidas, nesse aqui não, tá bom? E aqui ele distingue muito bem o que é as cartas de Paulo também, sobre o que fala aqui, tá bom, irmão? Ali esclarece bem. Então, é isso aí. Vamos dar início aqui ao nosso estudo, tá? Vou fazer aqui uma breve confissão, falar um pouquinho com meu pai. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, estou aqui, na tua presença. Quero, Senhor, te pedir que libere do céu, Senhor, que assopre, igual no dia de Pentecoste, a tua glória, para que encha o meu espírito, Pai, e acorde ele, que essa luz se acenda dentro de mim, e que ele me ajude a revelar esse mistério, Pai, que eu quero pregar ou ensinar a este povo, que as igrejas contradizem o verdadeiro evangelho de Cristo. Essa é a mensagem. Este é o vídeo. O evangelho hoje pregado pelas igrejas contradiz o verdadeiro evangelho da graça.
Hoje nós vivemos na graça, mas não vivemos a lei. Então, Deus, me ensina a desvendar esse mistério. Pai, não quero, Senhor, que tu use a minha carne, mas o teu espírito que está dentro de mim, ó Pai, que se acenda para levar essa mensagem, não para ensinar aquilo que eles querem aprender, mas aquilo que tu tem para dar em cada um. Amém, meu Deus? Amém. Então, meus irmãos, eu quero ensinar para vocês hoje que o evangelho que as igrejas pregam hoje, ele anula o evangelho da graça. Que as igrejas hoje levam mensagem que anula Cristo. Nós estamos na graça e o que nós escutam é a lei. Se a gente chegar hoje para um membro até formado em teologia e perguntar quais são os livros do Novo Testamento, aí eles vão dizer Mateus, Marcos, esses são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João e Pedro. Pedro faz parte. Mas eu quero dizer para você que não é não. Não é porque está escrito lá no Novo Testamento que aqueles 4 evangelhos é da graça. Pode até ser Novo Testamento, mas não é da graça. Mas eles têm na cabeça, porque os pastores incutem em cada um deles, que hoje é obrigado a gente viver os evangelhos, porque ali é o Novo Testamento. Não, a gente não é obrigado a viver os 4 evangelhos, ou os 12 apóstolos, onde estão incluídos nos evangelhos, porque é Novo Testamento, que nós não estamos em Jerusalém. Eu vou te mostrar agora. Eu estou no Brasil. Eu não sou judeu. Eu sou gentil. E os apóstolos foram enviados para pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para pregar para mim que estou aqui no Brasil, que sou sul-americano. Entendeu, irmãos? O meu profeta é Paulo. Eu tenho que ouvir as cartas de Paulo. Eu não sou judeu para poder estar ouvindo os evangelhos. Os evangelhos foi feito para o discípulo levar para os judeus. Paulo é que veio para nós, apesar de ter muitas palavras dentro do evangelho proveitosas para nós. Tá? Muitas palavras dentro do evangelho proveitosas para nós. Mas não que nós reverenciamos e vivemos o evangelho. Porque aí os evangelhos contradizem a Cristo. Porque os evangelhos, os apóstolos, foram para fazer a transição da lei para a graça. E depois eles saírem de lá da lei e vir para a graça. Então a palavra dos apóstolos foi dura. Por que era dura? Porque os judeus eram os homens rebeldes, religiosos, viviam na lei de Moisés, procuravam apedrejar e pegar Cristo. Nenhum flagrante, nenhuma falha para prender e matarem. Não acreditava na graça que Cristo pregava. Cristo escolheu os apóstolos duros para levar a palavra dura para eles, para os judeus. E todo ali. Tá? Porque quando a gente fala de judeu, não é só Israel. Quando a gente fala de judeu, a gente fala de Oriente, de Ocidente, de Ásia. Tá? Tudo isso aí pertence a Israel. A palavra é para ele lá. Agora, Paulo foi enviado aos gentios, ao qual somos nós, somos gentios. Porque quem não é dessa região judaica é gentil. E eu não sou de lá. Então, eu não posso engolir aquilo que os apóstolos mandam. Eu vejo que é uma mensagem bonita de tribulação, coisa que tudo já existiu. Cada uma mensagem linda no YouTube, na televisão, cada um homem que... Meu Pai do céu.
As pessoas ficam de queixo caído, procurando o dia que isso vai acontecer, que vai ter o arrebatamento da igreja, tá? Palavras que foram enviadas para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Amém, irmãos? Vamos lá. Mateus 10, 5. Vou pedir a vocês, meus irmãos, que marque os versículos. Marque os versículos. Pega um caderninho e vai lá, marque tudo, os versículos, para depois você estudar, para tirar dúvida de vocês. Não fica só no meu dito, não. Mas vocês podem fazer isso, para tirar dúvida de vocês, para depois não vir para cá dizer que eu estou errado, tá? Porque para mim fazer isso, eu sei quanto tempo eu passei lendo e escrevendo, tá? Que eu, além de ler na Bíblia, eu escrevo, eu faço um roteiro, tá bom? Para poder ouvir gravar, que eu não vou passar aqui 2 dias para trazer um vídeo para vocês, tá? Então eu faço tudo isso, tá? Para poder trazer bonitinho para vocês, ponto, tá? Tudo bonitinho, vírgula, texto, contexto, pesquisa, tá? Aí pessoas vai lá, não pesquisa, não tira texto, não lê contexto, já vai direto, me apredejando. É isso que eu vejo no YouTube direto. Mas depois essas pessoas vai tirar a limpo, quebra a cara, vê a verdade. Amém? Então vamos lá, Mateus 10, 5. E Jesus enviou esses 12 e lhe ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos dos gentis, e nem entrais em cidade de samaritano, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, versículo 6. Mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando Jesus envia os 12, está enviando os 12, eu vou dar o nome dos 12 para vocês daqui a pouco, ou de 13. Já vão dizer que eu sou louco, tá? Ou de 13. Tá bom? Então, ele pede para os 12 e as ovelhas perdidas da casa de Israel e não entrar em cidade de samaritano e nem ir pelos caminhos do gentio. Porque os 12 apóstolos, eles são apóstolos. Eles não podem ir às nações. Gentios são espalhados pelo mundo e as nações. Então, eles foram designados para ficar só em Israel e em torno de Israel, ali naquele continente. Está entendendo? Irmão, se vocês prestarem atenção, deixa eu ler aqui mais um pouco, né? E quando escolheu de Deus, então, os dispersos são... todos escolhidos de Deus são ovelha. Todos escolhidos de Deus. Porque Deus... Deixa eu explicar para vocês. Existe predestinação. Os filhos de Deus é escolhido desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo. Mas tem também predestinação dos que não são filhos de Deus. Tá? Esse não é contado. Quando a Bíblia se refere aos filhos de Deus, aos de salvação, não os que não é de salvação. Quando fala que todos são salvos, está falando de todos os filhos de Deus. Você preste bem atenção, para depois não fazer confusão. E os que são dispensos, que são esses do plano de salvação, que são os escolhidos desde a fundação do mundo, e eles não vieram ainda a se reconciliar com Cristo, eles são chamados de ovelhas. Por isso que ele diz: ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Porque eles são ovelhas, as ovelhas. Porque Deus não manda você ir a bode, Deus não manda você ir a joio, tá? A joio. Deus manda você ir a ovelhas perdidas da casa de Israel.
Você vai ver que a Bíblia fala de filho do diabo, Deus também não manda vocês a filho do diabo, ele não tem compromisso com este povo. Tá? Toda a palavra bíblica que a gente tem de salvação são para os filhos escolhidos de Deus, tá? É para a ovelha. Quando você se reconcilia, você passa de ovelha a filho de Deus. Vou mostrar para vocês, a filho de Deus, tá? Quando você está dispenso no mundo, que você ainda não se reconciliou, você é ovelha, tá? Você é ovelha. Então vamos lá. João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço, e elas me seguem. Tá? Versículo 28. E dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Irmão, isso aqui é tremendo. As ovelhas de Cristo, que é escolhido desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo, olha o que Jesus está dizendo, que ele dá a vida por elas. Elas são ovelhas, ainda não está no mundão. E ninguém arranca elas da minha mão. Mas o que as igrejas andam fazendo? Eu tenho que aceitar Jesus, eu tenho que fazer aquele ritual todinho que tem que fazer. Você sabe, né? Aceitar, se batizar. Enquanto o próprio Jesus está dizendo que dá a vida dele por eles, ele deu. E ninguém arranca da mão dele. Mas as igrejas dizem que o diabo arranca. O diabo arranca quem é dele. Quem é dele já é dele. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai, irmão. É assim. É assim. Ninguém arranca da minha mão. Ainda João 10, 16. João 10, 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregá-la estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Irmão, ninguém nunca me falou isso dentro das igrejas. Eu vou mostrar um monte de versículo aqui que não é pregado dentro das igrejas, o que interessa a gente. Ainda tenho outras ovelhas. Então, o que é que Jesus está dizendo? Ele está onde aí? Ele está em Israel. Onde é que Jesus estava? Em Israel. Ele está falando para quê? Para o discípulo. Para o discípulo. E de pregar as ovelhas, enviar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não entre pelo caminho dos gentios, que não é vocês que vão pregar para os gentios. E aí ele volta e diz. Ainda tem uma outras ovelhas que não é daqui de Israel. Quem são as outras ovelhas? Os gentios. Os gentios. Que convém agregar. É juntar com Israel. O plano é unificar. Vocês vão ver na frente. Unificar judeus com gentio. Os judeus da salvação. Os judeus escolhidos. Aquele que aceitou. Porque nem todo mundo que está em Israel é israelita. Eu tenho um amigo que ele é judeus, Raitan, um abraço. E ele me falava isso, eu ficava meio perdido, mas graças a Deus, que através dele, Deus abriu a minha mente. Nem todos os judeus é salvo. Hoje, como a gente vê esses homens bomba, essas criminalidades lá em Israel, a gente fica apredejando os judeus. Mas não é esses que são os filhos de Deus.
Não é esse que eles falam. Eles escolhemos o evangelho, escolhemos os judeus. O pessoal discrimina os judeus dentro do mundo. Porque pensa que todos eles são homem-bomba. Não, não é. Não é. Eles são adoradores de Alá, porque Alá para eles é Deus. Nós nos chamamos aqui de Senhor Deus. Colocamos um monte de nome, não é isso? É Jeová, é Deus. Tá? Ele chama de Alá. É o modo dele tratar. Não é porque eles estão adorando uma imagem de escultura. Amém, irmão? Nesse caso, eu era meio perdido. Hoje, graças a Deus, através do Raitã, eu me achei. E eu sei que nem todo mundo que está em Israel é israelita, que Jesus não veio para todos os judeus, nem todos são do plano de Cristo. São do plano de Deus. Mas tem os do plano de Deus, e esses do plano de Deus, eles têm que se juntar com os gentios. E viver como gentil. Aceitar a graça de Cristo. Aí terá um rebanho e um pastor, que é Cristo. Não é os pastores, é um pastor. Hoje é vários pastores, mas quando isso se agregar, que se juntar, é um pastor. Enquanto isso não acontecer, Cristo não vem. Eu tenho minhas dúvidas que Cristo voltar, tá bom? Eu quero fazer um estudo sobre isso. A gente só prega que Cristo vem, faz 2000 anos que Cristo não veio. Eu não sei onde é que está a falha, tá, irmão? Acho que é de nós, no nosso modo de pregar, tá bom? O meu próximo vídeo que eu vou lançar é falando sobre isso, tá? Para mim saber realmente se Cristo vai voltar ou não, ou já voltou. Vamos lá. Os gentios escolhidos. Os 12 apóstolos foram enviados para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Objetivo: tirar os judeus de debaixo da lei. Tirar os judeus de debaixo da lei. Hebreus 7, 18 e 19. Porque o presidente mandamento é aberrogado. O presidente mandamento é aberrogado. Sabe o que é aberrogado, né, irmão? É substituído, é eliminado, tá? A gente só vê hoje nas igrejas. É aberrogado por causa da sua fraqueza. Fraqueza e inutilidade. Pois, a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pelo a qual chegamos a Deus. Eu não sei como que tem umas igrejas que vivem pregando a lei, depois de tudo que a gente vê, que a lei não serviu para nada. Os caras parecem que não lê a Bíblia. Porque presidente mandamento é aberrogado. Por causa da sua fraqueza. O pessoal fica insistindo. É a igreja que usa quipá. É a igreja que guarda o sábado. Não são livres. Não são livres em Cristo. Contradiz a Cristo. Essas igrejas, ela contradizem o verdadeiro evangelho de Cristo. Vamos ver aqui os chamados dos apóstolos. Mateus 10, 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curar todas as enfermidades de todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: Simão Pedro, quem conhece? Simão Pedro, abençoado, né?
filho de Zebedeu, João, Felipe, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Você viu que tem 2 Tiago, tá, gente? Tem 2 Tiago. Filho de Alfeu, né? Lebeu, Tadeu, Simão Zelote, Judas Iscariote. Lembra que no começo eu disse que ia falar o nome dos 12? Ou talvez dos 13? Que eu ainda citei, vão me chamar de louco. Não sou louco, não. Aqui estão os 12, contando com Judas Iscariote. Mas quando Judas traiu Jesus e saiu, foi substituído. Entrou Matias. 13. Continuou 12. Mas como era 12, tinha 13 nomes. É 12 e continuou os 12. Mesmo um saindo, que traiu Jesus, se ressuscitou. Então ele foi substituído por Matias. Tá? Continuou os 12. Porque nos livros cita nome. Agora, nem todos escreveram, tá? Nem todos. Tem aquele que foi designado a escrever aquilo tudo que Jesus fazia e mandava escrever, tá? João foi um que escreveu bastante, tá? Agora, esses 12, eles foram enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Não foi para os gentios. Por aí você tira as suas conclusões, irmão. O que a gente vê das igrejas hoje é pregando a lei que foi aberrogada. Não é para pregar mais sobre a gente. Não é que não é para você ler, para você ter um exemplo de fé daqueles homens. O justo viverá de fé. E nada melhor você ver as fé daqueles homens, igual está lá no livro de Hebreus, do capítulo 11, tá? Ali está toda essa fé de cada um, né? Para a gente ter como base, tá? E viver a fé. Então a gente lê a lei, eu leio a lei, claro que lê. A Bíblia é completa para a gente ler, não para viver. Ler, não para viver. Mas hoje que você vê é os crentes amedrontados, debaixo de devoradores, de Satanás que vai para o inferno. Tudo palavra que é enviada para Israel. Nós somos livres de todas essas coisas. Quando você deixar os evangelhos, os 4 evangelhos, você lê não para aplicar na sua vida, e você aplica Paulo, as 9 epístolas de Paulo, e mais ali Timóteo, você vai mudar de opinião. Você vai ver que para você salvo, você não precisa de igreja. Você vai ver que para você salvo, você não precisa de pastor. Você vai ver que você vai ser salvo, você não precisa fazer nada. Porque Jesus já fez tudo por você. E quando você é incumbido a fazer, você perdeu a fé de Jesus. Que Jesus disse que fez. O Romano 8, 1 e 2 fala: nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas pelo Espírito, segundo o Espírito. Todos nós hoje que está da graça, andamos segundo o Espírito, que queira ou que não queira. Nós vivemos hoje reino do Espírito. Nós não vivemos mais carne, você vai ver aí na frente, que eu vou mostrar para vocês. Por isso que os homens fazem uma confusão danada com Trindade. Que diz que o Espírito fala, que o Espírito sente emoção, que o Espírito sente dor, que está falando de nós. De nós. De nós. Nós somos Espírito, revestido de carne. O pessoal não vê que nós estamos descendo. Por isso fica trazendo a lei para cá. Fazendo uma confusão danada. E um monte de ceguinhos vindo isso aí. E indo por isso. Perder a salvação ele não vai perder, porque a salvação não depende de nós. Nós já somos salvos em Cristo. Mas fica sofrendo, trabalhando, sofrendo, se estressando, se desgastando por coisa que não existe. Amém, irmãos?
ver aí na frente. Vocês vão ver. Esses 12 foram chamados, tá? Exclusivamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que dentro daquele círculo, como desde o começo, do início, que existe estrangeiro, pessoas que estão dentro do país dos outros. Estrangeiro é um ser humano que não está em seu país. Tá? Se eu estou na Argentina, eu sou estrangeiro. Se um argentino está aqui no Brasil, ele é estrangeiro para mim. Então, dentro daquele círculo que era para eles pregar de Israel, encontrava estrangeiro, gentil. E ele era obrigado a pregar para aquele gentil, porque Paulo estava em volta do mundo, estava entre as nações. Paulo não era apóstolo, ele era profeta, ele estava em volta. Profeta, ele traz revelação. Você vê essas cartas de Paulo, é de revelação. Hoje a gente vive de revelação, por isso que temos que viver por fé. Não é revelação de alguém falando profecia furada dentro da igreja, não. É revelação bíblica. Entendeu, irmão? Revelação bíblica. É isso que essa igreja não entende. Fica trazendo um jugo para cima de pessoas que estão com a viseira, com o véu no rosto, que não lê Bíblia e que só fica por dito de homem e sofrendo as consequências. Ovelha. Pedro era uma espécie de líder, tá? Uma espécie de líder. Por isso que Roma considera Pedro como o primeiro papa. Assim como o papa é o líder dos cardeais e dos padres, tá? Pedro era o líder dos apóstolos. Por isso, Roma considera Pedro como o primeiro papa. Mas não é papa. Pedro nunca foi adorador de imagem. Ao contrário, combatia. Ele era líder dos apóstolos. Tá? Ele que determinava. Então aqui, 1 Pedro 1:1. 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus. Olha lá, tá vendo? Pedro, apóstolo de Jesus. Paulo é profeta. Pedro é apóstolo. Para ir às nações, só profeta. Agora, para ficar em Jerusalém, apóstolo. Tá? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos. Tá entendendo? Aos estrangeiros dispersos. No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Entendeu? No ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Betina. Aqui inclui Oriente, Ocidente, Ásia. Toda aquela região em volta de Israel. É tudo de Israel que tomaram. Então Pedro e os apóstolos foram para Jerusalém para depois que se revestirem de poder ser enviado às Galácias, onde estavam os judeus dispersos. Entenderam, irmãos? Cristo, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos, porque os judeus que estavam em Betina e em Ásia, eles eram dispersos, e eles tinham que ir até lá pregar para eles. E isso era a função dos 12. Eles escreveram os evangelhos. Quem escreveu os evangelhos? Os apóstolos.
Para quem? Para os judeus. Para quê? Para que tire eles debaixo da lei. Entendeu o mistério? Estou começando a entender, né? Vamos lá. Lucas 24, 49. Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Entendeu, irmãos? Até que do alto seja revestido de poder. Ele teve que ficar em Jerusalém até que Deus desça o Espírito e encha eles de poder. Como que enche ele de poder? Deixa eu explicar aqui para vocês. O Espírito está dentro de nós. Nós é formado do Espírito. Nós somos Espírito revestido de carne. Vocês estão cansados de ver minha mensagem? Procura que vocês vão ver. Revestido de carne. Mas a lei de Moisés fazia ficar morto dentro da gente. Nós estávamos debaixo de lei. E como os judeus estão debaixo de lei, ele estava morto. Desde você vivendo sob mandado, sob mandamento, leis e ordenança. E quando eles ficam em Jerusalém, entra dentro daquela casa no dia de Pentecoste. E do céu vem um vento impetuoso, invade toda a casa, e ali eles começam a falar como língua de fogo, na língua de cada um dos judeus que estavam ali, pessoas estrangeiras que estavam ali esperando por esse dia. Eu estava ouvindo ontem uma mensagem de um cara, uma mensagem coisa mais linda, falando sobre trindade. E eu tenho um amigo meu que trabalha junto comigo, que ele é da congregação, é um abençoado, que eu amo em Cristo. Ele estava ali empolgado ouvindo que ele apoia a trindade. Você sabe o que é a trindade? Que ele apoia a trindade. Ele não acredita que Deus é um, né? Quando os caras... Deus diz que ele é o único Deus, não dá glória dele para outro, que não há outro Deus adiante dele. E os caras colocam 3 deuses, está chamando Deus de mentiroso. Os caras não se tocam com isso. É tanta falha, como os caras afirmam isso. Aí ele está dizendo que nós, que é contra a trindade, que estamos blasfemando contra Deus, dizendo que a terceira pessoa de Deus é uma energia ou uma fumaça. Fumaça não. Mas há casos que a fumaça invadiu mesmo todo o tempo. Que isso é blasfêmia, dizer que a terceira pessoa de Deus, que é o próprio Deus, que é Deus, que também é Deus, é uma energia, que é uma fumaça. Mas ele esqueceu que no dia de Pentecoste, não foi uma terceira pessoa que veio pulando de lá e entrou na boca dos discípulos, dos apóstolos. Não, foi um vento, irmão, um vento. Não é uma energia, um vento. A glória de Deus, a energia de Deus, a glória de Deus, coisa gostosa de Deus. Invadiu o ser de cada um e reviveu o espírito que está dentro dele. Os caras não sabem disso, que inventando tanto da coisa, que a gente às vezes fica até indignado com tanta bobagem. E o outro lá, assistindo empolgado. Mas eu estou orando para que Deus abra a mente dele, revele para ele, tire a venda do olho dele. E mostrar para ele que Deus não é mentiroso, quando ele diz que não há um outro Deus adiante dele.
que ele não divide a glória, que só há um só Deus, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Esses caras são loucos. Vamos lá. Vamos lá. E eis que sobre vós envio a promessa de o meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestido de poder. Vamos lá. Aí, foram revestidos de poder. E aí, o que é que acontece? O que é que acontece? Não é a bagunça. É organizado. Aí eles ficam, obedecem, porque o justo viverá de fé e a obediência à fé. Eles ficaram ali até que aquele vento veio e cheirou ele de poder. E aí eles saíram para ir pregar para as ovelhas perdidas da casa de Israel, que estavam dispensos. E também que estava dentro da casa de Israel, aqueles que eram do plano de Cristo. E Jesus disse, não entre em caminho de gentis. E nem em cidade de samaritano. Você vê que a obra de Deus ela é tão organizada que até em Samaria foi o que aconteceu. Jesus sai, passa pelo caminho de Samaria, na hora sexta ou é nona. Aí contra o poço de Jacó, tá? Encontra o poço. João 4, 1 a 19. Encontra o poço. 1 a 19. João capítulo 4, versículo 1 ao 19. Aí os 12 discípulos saem para ir comprar pão. Ele fica sozinho, ele não vai. Ao mistério, irmão. Não pregue cidade de samaritano. Os discípulos. Essa obra é minha. Vocês vão falar para as ovelhas dispersas da casa de Israel. Eu pessoalmente vou falar para os samaritanos e vai vir um aí que vai pregar para os gentios. E desce aquela mulher. Quando chega no poço que ela mete o balde dela, ele pede um pouco d'água e ela... Sabendo você que eu sou samaritana, pede água, tu sendo judeus? Ele disse, se tu soubesse da água que eu tenho para te dar, matava a tua sede para sempre. Nunca mais você teria sede. Aí ela disse para ele, como que você diz da água que você tem para me dar, sendo que você não tem um balde para tirar água? Isso é a água que eu tenho, né, que vai jorrar da morte para a vida. Essa jamais você teria sede. E ela disse, então dá-me desta água. Aí ele diz, chama o teu marido. Aí ela disse, não tenho marido. Ele disseste bem, que já tivesse 5. E o que tem não é o teu marido. Aí ela disse, Senhor, sei que tu és profeta. E Jesus não disse nada. Tu és profeta. Irmão, quanta vez a gente é apredejado quando a gente diz que Jesus é profeta. Jesus, ele é profeta. Ele é o maior dos profetas. O que é profeta? Revela, foi o que ele fez aí. Revelou a vida da mulher. Isso é os profetas. Hoje não tem mais profeta. Acabou. Os profetas acabaram em João. Acabou o profeta. As igrejas estão cheias de profeta. Irmão, não tem mais profeta. Agora não quer dizer que não tem revelação. Porque
Existem pessoas que têm o dom de profeta. Dom de profeta. Não tem mais profeta, que a Bíblia não é mentirosa. Os profetas acabou em João. Mas como tem muita pessoa que deu dom. Quando você vai ver Paulo dividindo os dons, tem dom de profeta. Mas por causa disso também tem muita meninice. Profeta. E para ir pregar às nações, não tem que ser apóstolo. Que apóstolo não tem dom de profecia. Apóstolo é apóstolo. Apesar que alguns deles, em algum momento, em medida, Jesus aceitava que eles falassem alguma coisa, não se fosse o forte deles. Mas revelava a verdade, não mentira, verdade. Como ele estava na transição da lei para a graça, eles tinham medo que pela lei, se você profetizasse e não cumprisse, era apredejado, era morto. Se isso estivesse valendo hoje dentro das igrejas, o que tinha de dom de profeta morto? Como tinha. Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Antes da fundação do mundo, quando nós foi escolhido e predestinado, que as igrejas não pregam, tem medo de esvaziar, que é real, é fato. Por que a Bíblia aqui, o escritor está dizendo, Jeremias, antes de você te formasse no ventre, eu já te conhecia onde? Antes de te formar no ventre, eu já te conhecia onde? Ele era um espírito no mundo sobrenatural. E lá, eu já te santifiquei as nações por profeta. As nações, profeta vai às nações, profeta vai às nações. Apóstolo, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está entendendo, irmão? Romano 16, 25. Romano 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, confirma a revelação do mistério que, desde o tempo eterno, esteve oculto. Deixa eu te explicar isso aqui. Jesus, ele tinha que morrer, ressuscitar, ir para Deus, para que Deus envie o Espírito, que é a sua glória, eles que trocam o nome, a sua glória, para que acenda o Espírito dentro desse povo para entrar na graça. Está entendendo o mistério? E esse evangelho dos gentios, ele estava oculto em Deus. Não era revelado desde a fundação do mundo. Era um segredo, tá? Quando fala desse mistério, é um segredo que estava oculto em Deus. Que ele tinha, que é o propósito,
que estabelecer em Cristo, para que ele venha e levante a Paulo, para que leve até a Deus, para que revele esse evangelho, que traga aos gentios, e começa aí um reino espiritual, a depois da derramação do Espírito, no dia de Pentecoste, que é a glória que acende o Espírito, e a gente começa uma nova era. Ainda não veio. Não hoje. Naquela época. 2000 anos atrás. Ainda não tinha vindo. Jesus ainda estava o Nazareno em carne, pregando junto com os discípulos. O evangelho da transição da lei para a graça. Por isso que Jesus chegava para os judeus com palavra dura. Os discípulos chegavam com palavra dura. Os gentios ainda era ovelha também dispensa. Porque ainda o seu evangelho não tinha sido descoberto, revelado. Efésios 3, 8 e 10. Marca aí, irmão. Efésios 3, 8 e 10. A mim, ao mesmo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, a riqueza incompreensível de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que, desde os séculos, esteve oculto em Deus que tudo criou. Eita, aleluia! Hein? Que esteve oculto em Deus, tá entendendo? Que tudo criou, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestade nos céus. Aí é que Jesus morre, ressuscita ao terceiro dia, desculpa, e sobe ao céu, senta à destra do Pai, e fica aguardando pela ordem do Pai, obediente. Jesus sempre foi exemplo, sempre foi obediente. E é isso que ele quer para nós, ser obediente à nossa fé. O verdadeiro evangelho da graça ainda não era revelado. Estava oculto em Deus, Pai. O reino de Deus, a graça, é um reino espiritual. Não é mais de carne, é espiritual. Para um povo agora também espiritual. O profeta, o qual vai ser revelado por Deus Espírito ao Cristo ressuscitado, também Espírito, que vai revelar a Paulo em Espírito, para vir revelar a um povo especial também em Espírito. É isso que o pessoal não entende. Gente, para falar de trindade, de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você tem que entender todo esse mistério primeiro. Por que fala que o Espírito geme, sente dor, que o Espírito proíbe que fala? Você tem que entender que esse Espírito que está falando é nós, é você, meu querido. Nós estamos nesse reino hoje. É Espírito revestido de carne, você não acredita? Por isso que você sente dor, que você chora. O Espírito fala que ele proíbe, que ele fala, que ele sente emoção, razão. Está falando de nós que somos o Espírito. É nós que somos esse Espírito. Uma extensão do Espírito de Deus. Mas quando você fala isso para a religião, ele diz, mas que comedor de feijão é Espírito, meu querido? Ô, meu querido.
Vem cá comigo. Vem aqui. Abre a tua Bíblia aí. Vai, abre aí. No livro de Eclesiastes 12:7. Abre aí, para ver o que é que tu é. Abre. Abre a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 2, o versículo 14. Para ver que você não veio para aqui participar de carne e sangue. Abre a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 10, versículo 11 e 12. Para ver o que é que Jó disse. Que o Senhor, de pele e carne, me cercaste. De ossos e nervos, me interpelaste. E a tua benignidade guardou dentro de mim o meu espírito. Oh, meu querido, não fica entrando nessa babaquice desses caras como fica procurando versículo que foi adulterado às vezes, ou ele sem saber como fala, como expressar. Vamos lá. Aleluias. Aleluia. Aleluia. João 16, 12 a 14. João 16, 12 a 14. Ainda tenho muito que vos dizer, mas a vós não o podeis suportar agora. Ainda tenho muito que vos dizer, mas agora não podeis suportar. Né? Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. E vos anunciará o que há de vir. E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vê-lo há de anunciar. Irmãos, não é falar língua estranha, não. Não é profetizar. Naquele dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu sobre os discípulos, ele veio acender a glória de Deus, acende a luz do Espírito que está dentro de cada um de nós, que nós já somos espiritual. Você viu falar aqui agora? Você é espírito cercado de carne, revestido de carne, de sangue, vem para participar da carne e do sangue. Hebreus 2,14, lê lá. Então, ele veio para guiar em toda a verdade e anunciar a graça, o reino espiritual. O ministério da morte, escrevido em talma, em letra, que a letra mata, se foi. Acabou. Agora nós estamos com aquele que é escrito nos nossos corações. É o mundo espiritual, seu espírito. E quando vier aquele Espírito, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido do meu Pai. Ele vai anunciar qual é o verdadeiro evangelho, não é mais o evangelho da lei de Moisés, como a gente vê Moisés, apóstolo, Moisés, apóstolo, Moisés, apóstolo. E nós se sentimos como se estivesse em Jerusalém. Entendeu? Entendeu?
Então Jesus, que é Yahusha, o verdadeiro nome de Jesus, Yahusha, teve que subir, porque a revelação do Evangelho da Graça ainda estava oculto em Deus. E Jesus podia receber de Deus e revelar a Paulo. Tá? E a glória de Deus entra no espírito dos apóstolos, acorda, porque estava morto pelas leis, pelas obras da lei, dos mandamentos e das ordenanças. Estava morto. Agora Deus tira essas obras da lei. Eles veio para tirar. Os apóstolos tinham por obrigação de tirar as ordenanças, a lei e os mandamentos, que não vale mais nada. A dizer isso na igreja. A gente é proibido de pregar nas igrejas, não pode. Essas mensagens não pode pregar dentro das igrejas. Ou a gente é sujeitado a pregar a lei de Moisés ou não prega. Ainda bem que o YouTube está aí aberto hoje para levar essas mensagens. Graças a Deus. Graças a Deus. Efésios 2,15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, as leis. Irmãos, por causa das ordenanças, as leis é inimizade. Quando você está ouvindo a lei, você está causando inimizade entre a igreja e Deus e Cristo. Hoje, na graça. Se você prega a lei, você está causando inimizade, está contradizendo o verdadeiro evangelho de Cristo hoje. Você insiste. Na sua carne. O que foi da sua carne? Na cruz. Na cruz. Tá? Desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança. Aí levantava uma contenda entre judeus e gentios. Uma contenda. Por quê? Porque os gentios já, de natureza, não gostavam de guardar mandamento. Os gentios, de natureza, não gostavam de ordenança. Os gentios, desde o princípio de natureza, não guardavam mandamentos, leis. Então, tinha uma rivalidade com os judeus que estavam debaixo de lei. Então, não se combinava. Confrontava. E hoje, quando as igrejas trazem o véu, quando é lido Moisés, o véu volta para o vosso coração. Está trazendo de novo contenda entre o evangelho de Cristo e a lei de Moisés, que não é para ser pregada. Mas é o que a gente vê. Está contradizendo, contradição. Aleluia. Efésios 2, 1 a 6. Efésios 2, 1 a 6. Isso era nós, quando estava no mundão. Tá? Nós era ovelha. Ovelha. Não bode, cabrito. Não joio. Não filho do diabo. Mas ovelha, que nós é de Deus. Mesmo disperso. Fora da igreja. Igual tem muitos aí hoje, predestinado, que as igrejas não pregam. Meu querido, se você começar a pregar o verdadeiro evangelho da graça, Paulo, você não vai mais na igreja. Não vai. Quanto tempo eu fiquei perdido, e eu perdi, dentro das igrejas, debaixo de mandamento, de maldição,
de devorador, de fogo do inferno. Meu Deus. Efésios 2, 1 a 6. E vós vivificou estando vós morto em ofensas e pecado, em que no outro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira. Filho da ira, por natureza. Não que nós sejamos filho, natureza de filho da ira. Como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, que com nós amou, estando nós ainda mortos nos vivificou juntamente com Cristo. Pelo a graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos em pecado, andando nos desejos carnais, com o espírito das potestades do ar, dos filhos da desobediência, sem esperança de salvação. Não precisamos buscar a Deus, não precisamos fazer campanha, não precisamos jejuar, não precisamos ir para o monte. Ele nos vivificou, aleluia, nos vivificou, nós ainda mortos. Ele deu a vida, colocando a luz, acendendo o nosso espírito, tirando de ovelha para filho. E fez, ele que é riquíssimo em amor, mas na igreja Deus não é rico em amor. Aqui fala que ele é riquíssimo em amor, e pelo muito amor que nos amou, nos ressuscitou com Cristo. Se eu já sou ressuscitado com Cristo, eu não tenho mais medo de morte, eu não tenho mais medo de pecado, eu não tenho mais medo do inferno, eu não tenho mais medo do diabo, porque eu já estou vivificado em Cristo, que o meu espírito já tem endereço certo e nome certo, lugares celestiais do lado de Cristo e de Deus. Mas, irmão, quando foi que as igrejas pregou isso para mim? Eu vivia cego. É por isso que Paulo veio para dar luz, eu vou ler depois, a nós que estava em treva. Mas tem muitos aí que continuam na treva. Meu Deus! Estando nós ainda mortos, e nos vivificou, juntamente com Cristo. Pelo a graça somos salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez sentar com Ele nos lugares celestiais, quando nós vivíamos podres no pecado. Esse é Deus. Esse é Cristo. Esse é o nosso Deus. Precisamos passar isso para as igrejas. Porque, irmãos, o difícil é as igrejas aceitar isso, que não aceita, não cega. Mas, em um certo ponto, ela tem razão também. Como esse evangelho é um evangelho oculto, que hoje é que está sendo revelado, 2000 anos depois. Então, as igrejas ainda não querem se adequar.
E muitas vezes por soberba. Por não querer aceitar os meus ensinos. Porque aqui dentro de casa, um dia eu disse para minha esposa, que é cristã, e só vive socada na igreja. Ela perguntou, o que você vai fazer hoje? Eu estava de folga. Eu disse, hoje eu tenho que gravar um vídeo. Que vídeo? Um vídeo bíblico, uma mensagem bíblica. Falar de Jesus, passar por YouTube para poder acordar esse tipo, viu? Ah, o que ela me respondeu, pensei que você ia fazer alguma coisa que presta. Meu Deus! Irmão, Jesus morreu para trazer uma mensagem para nós. Os seus apóstolos morreram brigando para trazer a mensagem. Deixou nós para seguir as suas pisadas. Está lá escrito em Pedro, para seguir as suas pisadas. Nem que nós tenhamos que morrer, mas trazendo as revelações para o povo de hoje. Uma pessoa que está socada dentro da igreja disse que pensou que ia fazer uma coisa que prestasse. Ah, pensei que ia fazer uma outra coisa que preste. Porque dinheiro, né? Tem que ser dinheiro. Dinheiro. O pessoal só acredita em dinheiro. Só acredita no que come. As igrejas só pegam isso. Só prega isso. E não ensina. A grandeza do Evangelho de Cristo, a grandeza do Evangelho, não ensinam. Ai, meu Deus do céu. Não estavam mortos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Não estavam mortos fisicamente, não era lá o corpo podre, fedido. Era espiritualmente. Espiritualmente. Nos deu vida espiritual no dia de Pentecoste, quando acendeu o Espírito que estava dentro de cada um de nós. Amém, irmãos? Que nós somos espírito. Deus formou o espírito dentro da gente, tá? Eu vou ler aqui 2 versículos. Vou ler 3 versículos aqui para encerrar este vídeo. O espírito já é gerado dentro da gente. Nós é espírito desde antes da fundação do mundo. Viemos para aqui cumprir um propósito de Deus. Esse espírito foi revestido de carne. A carne ficou viva por causa da lei, mas nosso espírito ficou abafado sem ter nenhum poder de nada. Morto dentro da gente, abafado pela lei. Aí você vai me perguntar, e para que Deus mandou a lei? Não foi Deus que mandou a lei? Vai me chamar de louco de novo. Não foi Deus que mandou a lei. Abre a sua Bíblia no livro de Êxodo 19, do versículo 7 em diante. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Lê lá. E você vai ver que Deus queria um povo sacerdotal. Uma geração santa, eterna, escolhida. Mas eles, aí Deus manda esqueci como é que fala agora, meu Deus do céu. Libertador, Moisés. Passa as instruções para Moisés, eles escutam. E quando Deus envia Moisés, libertador, para passar para eles como fazer para se libertar, ele diz, não queremos nada teu. Mas nós queremos tudo que Deus mandar fazer. Mandamento, nós queremos ser obedientes, obedecer o que Deus mandar fazer. Isso nós faremos. Nós não queremos libertador. Aí Deus, você vai ver lá no versículo 20, mandou as leis.
Não foi Deus que quis dar lei. Mas eles exigiram a lei. Como hoje. Deus tira a lei e as igrejas trazem a lei de volta, a mesma coisa. Tem diferença. Lê lá. Êxodo 19. Do versículo 7, 8 em diante. Que você vai ver. Deus quer um povo sacerdotal, geração santa, eleita. Igual Pedro fala. Eles recusam e preferem as leis. Deus chega e dá a lei para ele. Se comovendo de dor pelo seu povo. Que é para esse povo escolhido de Deus desde a fundação do mundo, ele é paz, ele é amor, ele é vida. Agora, os descendentes da serpente, geração de Caim, filho de Cã, joio, bodes. Para isso a palavra é dura, biblicamente. Dura. Mas as igrejas pegam o contrário, pega a palavra dura desses filhos do capeta e traz para os filhos eleitos de Deus, que mandou uma lei a pulso, porque ele não queria dar a lei. Lê lá. Isaías 26, 9. Com a minha alma te desejei à noite, e com o meu espírito, que está dentro de mim. Entendeu aí, irmão? Está entendendo? Que você é o espírito. Revestido de carne, veio para provar da carne e do sangue. Não é da ceia, tá? Com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscá-la-te. Zacarias 12:1. O peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Que forma o espírito do homem dentro dele. Ezequiel 43, 4 e 5. E a glória do Senhor entrou no templo, pelo caminho das portas, cuja face está para o lado do oriente. Levantou-me o Espírito e me levou ao átrio exterior. E eis que a glória do Senhor encheu todo o templo. A glória do Senhor entrou no templo e levantou o meu espírito. É o meu espírito. Foi igual no dia de Pentecoste. Mesma coisa. A glória do Senhor entrou naquela casa onde estavam os discípulos. Estava todo mundo ali. Levantou, viveu o espírito. E começou nova era espiritual, espiritual. Hoje nós é espírito, determinado por Deus, salvo por Deus, predestinado por Deus, escolhido por Deus. E nada tira a minha salvação. Eu posso apanhar, que Deus é pai e ele bate. Mas ele me perdoa e me guia para o céu. Amém, irmãos? Deus não é pai? Nós não somos filhos dele? Somos filhos. Todo aquele que em João 1,12. Todos aqueles que receberam e creram no seu nome se fizeram filho de Deus. Eu sou filho. Eu creio no nome dele, eu vivo pela fé. Eu creio no nome dele. Eu creio que ele existe. Eu creio que ele me predestinou. Eu creio que ele me elegeu antes da fundação do mundo. Eu creio, eu vivo de fé. Eu vivo de fé. E eu creio que eu não preciso fazer mais nada, a não ser obedecer a minha fé. Isso eu faço em nome de Jesus. Olha o que eu estou fazendo aqui.
Eu levo tempo fazendo vídeo falando do amor dele para um povo que está perdido. É um povo que está perdido. Povo que vai para a igreja é salvo, sai, está no inferno. Volta para a igreja, está salvo. Sai, vai para o inferno. Vem para a igreja, é salvo. Vai para o inferno. É uma só fé, meu querido. Você não vai para o inferno nada. Mesmo que você saiu e está no mundo. Você é salvo, você sofre. Problema seu. Você vai sofrer as consequências. Você vai apanhar. Aí depois ele vai chamar segundo o seu decreto, que está lá em Isaías 9:28. 8:28, segundo o seu decreto. Sabe o que é decreto? Vai te buscar pulso pelo queixo, tá? Sabe como é o decreto? Lei é lei. Decreto é como oficial de justiça chegando na tua casa, te dá uma intimação com o horário marcado para tu aparecer no fórum. Isso é um decreto. E lá em Romano diz que aquele que ele chamou, tá? Conheceu, também chamou segundo o seu decreto. Você vai ter que vir. Que não os policiais vêm te agarrado pelo braço, ó, e falam, vai subir pro céu. Mas tu vai. Os policiais um agarrado na mão do outro. Cada um com uma tunfa. Viu? Dando foto na tua cabeça, vem. Tu tá intimado, tu vai comparecer no fórum. Mas tu vai. Esse é o filho de Deus, meu querido. Apanhando, mas vai pro céu. Aleluia. Aleluia. Esse é todos nós que somos do chamado. As igrejas não pregam isso, irmão. Não prega. Amém, irmãos? Te agradeço em nome de Jesus. Irmão, assina aí. Dá like aí. Dá like, assina. Tu não gosta da minha mensagem, não, abençoado? Se tu gosta, assina. Me põe lá em cima, para que Deus me ajude, que eu fique trazendo mais mensagem para você, de despertar, de esperança. Tanta gente que está morrendo aí fora sem esperança, sabendo que é de Deus, mas vivendo na morte porque alguém disse que ele não é de Deus, porque está desviado. Que é isso? Amém, irmão? Que Deus abençoe e até a próxima.